Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da semana Viver de Cosmetologia Natural. Ontem a gente teve alguns probleminhas técnicos, a gente estava com uma instabilidade muito forte na internet, na rede Wi-Fi aqui na nossa região, por conta de uns problemas que está tendo em relação a cabo, mas a gente já conseguiu recuperar aí o sinal, agora está totalmente estável. Só que por via das dúvidas, para não correr nenhum tipo de risco, a gente preferiu gravar a aula e depois subir ela, né, para a nossa plataforma do YouTube para que vocês possam assistir sem nenhum tipo de instabilidade, sem nenhum tipo de delay. Então a gente vai fazer essa aula aqui de hoje, a segunda aula que seria transmitida ontem, e em breve também a gente vai liberar a terceira aula, que seria a aula de hoje. Então vamos lá para essa nossa segunda aula, que é a aula Desenvolvendo a sua marca de cosméticos. Bom, falando um pouquinho sobre o que rolou na aula passada. Na aula passada a gente falou bastante sobre a pele, sobre como foi primeiro, né, a nossa trajetória dentro da Curandel, o que nos motivou, o que nos levou a chegar a viver de cosmetologia, a começar a viver de cosmetologia. Falamos aí sim sobre tipos de pele, sobre como é que é o funcionamento da pele, sobre as três camadas existentes na pele, a epiderme, a derme e a hipoderme. Falamos como elas interagem com outros insumos, com outros ingredientes e componentes cosméticos. Falamos sobre formulações, sobre argiloterapia. Falamos também sobre a confecção e formulação de cosméticos faciais. Quais eram os tipos de cosméticos faciais que existiam, os mais comuns, e como produzir um sérum, né? Um sérum facial maravilhoso. A receita está lá, o modo de fazer também. E se você ainda não assistiu a aula de ontem, pode ficar tranquilo que no e-mail que a gente acabou de liberar já está o link dessas duas aulas, a aula 1 e a aula 2. Então, feito aí essa revisão da aula passada, vamos entrar na aula de hoje. A gente começa então com esse tema que é desenvolver uma marca. Por que é importante se atentar para essa parte do desenvolvimento da marca? E aí, primeiro, para a gente entender o que é a marca em si, né, a gente separou aqui um trechinho de um texto onde a gente fala que a marca é a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, né? Algo que permite identificar essa entidade de um modo imediato, como, por exemplo, um sinal de uma presença, uma simples pegada, né? Isso pode ser um signo, pode ser um símbolo, pode ser um ícone ou às vezes uma palavra. Então, na verdade, a marca ela é tudo aquilo que faz a gente conseguir se remeter a uma entidade, seja uma empresa, um projeto, né, uma pessoa, às vezes, né, uma carreira pessoal, a partir desses símbolos e signos. A gente trouxe aqui o exemplo de uma foto da Curandé, né? E nessa foto da Curandé a gente tem aqui a nossa marca aplicada em diversos produtos que a gente faz. A gente tem aqui a nossa mousse hidratante, a gente tem o nosso desodorante, a gente tem o óleo corporal e a gente tem a nossa água de cheiro. Todo esse modo de aplicar a nossa marca está presente desde o nosso logotipo, que vocês veem muito presente em todos os produtos, mas também na paleta de cores que a gente utiliza, nos elementos que estão ali por trás, a forma como a gente desenha as etiquetas, tudo isso representa a Curandé, né? A gente bate o olho, vê esse potinho com um cremezinho verde, uma tampa dourada e um rótulo com essas cores aí em tons pastéis, a gente sabe que é da Curandé. Então essa importância de você conseguir representar muito bem a sua marca é o que vai fazer com que os clientes, na hora que vejam o seu produto, vejam uma foto, né, do seu produto, ou até mesmo uma comunicação da sua marca, eles consigam identificar de que aquilo representa o que você está falando, o que você está fazendo. E a marca também ela é aquilo que faz com que a gente seja visto, né, como um empreendimento único e diferente, né? Justamente porque existem diversas marcas de cosméticos, tem muita gente fazendo cosmetologia, principalmente cosmetologia natural, que tem crescido cada vez mais e a gente fica muito feliz por isso. Então, para que você não seja confundindo, né, com outra marca que esteja fazendo também cosmetologia natural, ou até mesmo com a gente, né, aquilo ali é da Curandé ou é da Mariana que começou agora? O importante é que você tenha uma marca que seja única e diferente, né, que ela tenha um diferencial, que ela apresente esse diferencial. E como é que é isso do diferencial? Né? Como é que a gente consegue mostrar que nós somos diferentes, que nós somos únicos? A gente costuma acreditar que esse diferencial está muito presente no propósito da marca,
né? A marca ela precisa ter um propósito, uma razão de existir, um porquê dela existir e um porquê dela estar ali se comunicando com aquele grupo de pessoas. Então, quando a gente alinha o nosso propósito, né, o propósito da nossa marca, o porquê que a gente criou aquela marca, o que estava se passando na nossa cabeça, na cabeça dos sócios que criaram aquela marca com a gente, né, dos parceiros, das parceiras que estão nessa jornada com a gente vai conseguir ter ali um propósito bem definido. Tendo esse propósito bem definido, a gente tem aqui, né, uma marca única e com um diferencial de marca extremamente latente em tudo aquilo que a gente for fazer. Bom, definindo esse diferencial, né, fazendo aí esse propósito da marca estar latente em tudo aquilo que você for fazer, a gente tem a segunda etapa do desenvolvimento de marca, que é o foco nas pessoas. É isso mesmo, gente. Muitas vezes a gente cria uma marca achando que essa marca, por ela ser o sonho da nossa vida, é uma marca que ela tem que representar a gente, que ela tem que falar só da gente, mas não é muito bem por aí. Né? A gente tem sim, claro, todo esse peso do nosso diferencial, daquilo que nós somos, né? De todas as características individuais dos empreendedores que estão por trás da marca, mas a gente nunca pode esquecer de que nós, enquanto marcas, estamos atendendo um público. Né? Nós servimos a um público, nós estamos aqui para solucionar o problema de pessoas reais. Né? E se o nosso foco é solucionar problemas de pessoas reais, a gente tem que focar nessas pessoas. A gente costuma dizer que nós existimos para melhorar a vida de quem usa os nossos cosméticos. Então, se nós existimos para isso, a gente tem que entender quem são essas pessoas, né? Como elas são, o que elas estão fazendo, o que elas estão procurando. Isso você vai encontrar sendo falado na internet como segmentação, né? Ou muitas vezes como público-alvo, como persona, que é você entender quem é que você visa atender. Ah, Cláudio, mas eu quero atender diversas pessoas possíveis, eu não quero ter preconceito, eu não quero restringir, meu produto é para todo mundo. Claro, não tem problema, você pode fazer um produto que atenda diversos públicos-alvos, que atenda diversos tipos de pessoas. Mas a gente sabe que o seu próprio jeito de ser, né, os seus referenciais, a forma como você se comunica, a forma como você expõe o seu trabalho, vai estar muito mais alinhado e vai ser muito mais identificável por uma parcela da população do que de outras, né? Então é importante você fazer esse estudo de público-alvo, esse estudo de persona. A gente, por exemplo, na Curandé vende cosmético para todo mundo. Qualquer pessoa que quiser comprar cosmético aqui com a gente vai vender. E a gente sabe que o nosso produto atende todos os tipos de pessoa. Porém, a nossa marca ela tem um foco, né? E esse foco é justamente o público-alvo que mais consegue entender o nosso debate, que mais consegue entender o nosso discurso e que mais se enquadra dentro de tudo aquilo que a gente traz enquanto valor, né? Que mais se enquadra também dentro da faixa etária, né? De pessoas que estão preocupadas com esses debates, que estão preocupadas com essas questões. Então, definir um público-alvo é extremamente importante para você saber com quem você está dialogando. Bom, tendo definido aí o seu público-alvo, a gente vai entrar na parte dos canais, né? Crie canais eficientes. O que são esses canais? Já que você tem um público-alvo definido, você sabe com quem você quer se comunicar, você agora precisa criar a ponte dessa comunicação. Criar o formato, o lugar onde você vai se comunicar com essas pessoas e possivelmente fazer as suas vendas, né? Vender para essas pessoas. Então você precisa criar canais eficientes. A gente tem o exemplo das redes sociais, né, que são canais onde você pode se comunicar, onde você pode engajar esse público, onde você pode trocar com esse público. E a gente também tem, além das redes sociais, outros canais onde você pode, além de se comunicar, também fazer as suas vendas. A gente, por exemplo, na Curandé, nós temos a nossa atuação no Instagram, a gente tem a nossa atuação no Twitter, a gente tem a nossa atuação agora no YouTube. São redes sociais para se comunicar com o nosso público, mas a gente também tem a nossa lojinha virtual, onde a gente tem ali uma funcionalidade, né, de um canal de venda. E esses canais eles precisam ser eficientes, né? E essa eficiência é algo que você precisa estar o tempo todo medindo, sabendo se o canal está indo no caminho certo, se você está conseguindo crescer o engajamento, crescer ali as métricas desse lugar, né? E se você está investindo o tempo suficiente para conseguir fazer com que esse canal seja eficiente. Então, é muito bom você listar os canais que você quer ter com esse cliente, né? E principalmente os que mais condizem com esse cliente. A gente tem, por exemplo, hoje
né, a galera mais jovem, que está ali na faixa de 18 anos, 16 anos, o público adolescente entrando para a vida adulta, que é um público que tem usado muito mais uma rede social como, por exemplo, o TikTok, do que utilizado uma rede social como o Facebook, né? Enquanto um público já de 30 anos, 40 anos, costuma ter mais acesso ao Facebook do que ao TikTok. Então, ter essa noção de onde está o meu público-alvo e quais as redes, quais os canais eu vou criar para se comunicar com ele, vai ser extremamente essencial para você não perder tempo, né, desenvolvendo um mega trabalho numa rede social ou num canal que não vai ter eficiência. Então, focar em quem você atende, focar em canais eficientes para esse público que você atende. Bom, resolvidos os canais, a gente precisa focar no relacionamento que a gente vai ter com o nosso público dentro desses canais. A gente sabe, principalmente para quem está começando agora, para quem empreende sozinho ou tem uma equipe muito pequena, que essa é uma das partes mais complexas de se fazer, a parte do relacionamento, porque ela exige muito tempo, ela demanda que você consiga fornecer uma atenção que o cliente está necessitando, está demandando da sua marca, e que muitas vezes esse atendimento pode deixar a desejar, né? E isso é uma realidade que não só você, como muitos empreendedores vão viver, a gente já viveu na Curandé. Durante muitos momentos a gente teve que avaliar e percebemos que o nosso relacionamento não estava sendo efetivo, a gente não estava conseguindo dar conta de responder todo mundo num tempo hábil, e foi exatamente nesses momentos, e isso tem acontecido recentemente também, porque a gente está gravando vídeo, a gente está, né, encaminhando produto, a gente está terminando aqui a nossa reforma no espaço. Então isso faz com que esse relacionamento com o cliente, muitas vezes, ele possa ser interferido por conta do processo operacional. E é justamente por isso que a gente deve dar muita atenção a essa parte do relacionamento. E caso você não consiga dar conta de lidar com esse relacionamento 24 horas por dia, né, ou pelo menos ali no horário comercial que você estabeleceu para atender o seu cliente, é muito importante que você consiga alguém para te ajudar nessa tarefa. Então essa parte do relacionamento ela é super importante, ela é essencial para que a gente consiga fazer com que o nosso cliente fique satisfeito com esse relacionamento. E aí algumas dicas que a gente pode dar para você se relacionar de forma mais efetiva com o seu cliente. Primeiro, falar é importante, mas ouvir às vezes pode ser muito mais lucrativo. Já tiveram diversos momentos em que a gente, por ouvir o nosso cliente, por entender o que ele queria, a gente conseguiu aí fechar uma venda ou fazer uma negociação até muito mais vantajosa do que a gente imaginou no começo da conversa. Então ouvir é muito importante, você consegue entender o que seu cliente de fato está procurando e muitas vezes você consegue oferecer para ele soluções melhores até do que a que você imaginou que ele estava buscando no início da conversa. Segunda questão, né? Pesquisas básicas em redes sociais mudaram o rumo da Curandé. O que são essas pesquisas básicas? Sabe aquelas caixinhas dos stories que a gente coloca, né? Algumas perguntas que a gente envia no direct para o nosso cliente? Isso pode dar para a gente um feedback muito importante sobre o que as pessoas estão pensando em relação a determinado produto, se elas gostam mais do produto A ou do produto B, se o prazo de entrega está sendo legal ou se está demorando muito, se elas gostariam de algum tipo de promoção, de algum tipo de bonificação. Então, fazer pesquisas nas suas redes sociais pode ser uma ferramenta extremamente eficaz para você conhecer e entender melhor o seu cliente. Terceiro aspecto, você vende apenas um produto? E aí é uma questão, né? Não é uma afirmação. A gente perguntando se você vende apenas um produto. Nós acreditamos que não, né? Apesar de você estar ali entregando para o seu cliente um produto, você está entregando outras coisas de forma conjunta. Você está entregando também ali um valor agregado que diz respeito ao seu tempo de pesquisa, que diz respeito ao carinho que você teve na hora de fazer aquela embalagem, em relação ao processo de produção artesanal que levou um tempo. Então aquilo que você está entregando para o seu cliente final é muito mais do que um produto. É toda uma experiência, todo um valor agregado da sua marca. Então é importante que você saiba se relacionar com o cliente mostrando todas essas etapas, mostrando que a sua empresa não é só um produto, que você não está entregando ali para ele só um sabonete, mas que aquele sabonete foi formulado e pensado, né, que ele vivenciou tais etapas para ser produzido. É importante contar sobre esse dia a dia, contar sobre os valores que a sua empresa tem, como é a sua forma de trabalhar, como é a sua forma de pensar o mundo, porque isso vai fazer com que nesse relacionamento com o cliente
o seu cliente consiga ter noção, consiga entender todo o valor que aquele produto tem. Quarta questão, né? O que as pessoas querem ao comprar cosméticos naturais? E aí isso é uma pergunta que, se você souber responder, você provavelmente já está com metade do caminho andado aí para ter muito sucesso no universo da cosmetologia natural. Entender quais são as demandas principais nesse universo da cosmetologia natural. O que as pessoas estão procurando? Quais são os produtos que elas querem investir logo de cara? O que elas estão dispostas a experimentar de logo de cara? O que elas mais utilizam dentro da cosmetologia natural? Então, fazer esse tipo de pesquisa, e você pode começar, né, perguntando para pessoas que você conhece que já usam cosméticos naturais, para amigos próximos, né, ou até mesmo perguntando para algumas marcas que já estão aí no mercado, vendo qual é o carro-chefe delas, você vai conseguir ter uma noção do que tem bastante saída e do que não tem uma procura tão alta. Isso já vai te ajudar, fazendo com que você consiga investir e oferecer para o seu cliente produtos que você saiba que o cliente realmente quer. Bom, a gente também tem que lembrar que nós precisamos se relacionar não só com o cliente, como também com nossos fornecedores e os nossos parceiros. Fornecedores, não só o fornecedor que está te fornecendo a matéria-prima, como todo mundo que de alguma forma presta serviço para sua empresa, presta serviço para você. Então, saber se relacionar com fornecedores e com parceiros, e aí parceiros a gente pode pensar outras empresas com que você vai fazer uma collab, outras empresas com que você vai dividir de repente um espaço de venda, um ponto colaborativo, né? Saber se relacionar com essa gama de outros empreendimentos, outros empreendedores, outras empresas e outros projetos é super importante para que a sua marca fique conhecida, para que as pessoas tenham confiança, para que as pessoas consigam sentir de que o que você está fazendo é um empreendimento seguro e que está trazendo benefícios para as populações, para as comunidades que você atende. Então é muito importante pensar sobre essa relação de parceria, pensar o relacionamento com o seu cliente, mas pensar também o relacionamento com todo mundo que dialoga com a sua marca e com a sua empresa. Isso tudo, gente, faz parte desse desenvolvimento de marca, né? Porque a marca é exatamente isso que a gente sente de uma empresa. Como é que essa empresa funciona, o que ela defende, o que ela proporciona para o mundo, o que ela traz de valor, né? Se é uma empresa que não está nem aí para as pessoas, ou se é uma empresa que se preocupa com o bem-estar das pessoas, tudo isso vai ser avaliado e sentido pelo público, pelo mundo, a partir desses questionamentos. Né, a partir do seu relacionamento, a partir das suas parcerias, a partir dos seus fornecedores, a partir da forma com que você estabelece os seus canais. Pensando tudo isso, a gente, né, chega a uma questão que é: quanto eu devo investir para desenvolver a minha marca, para fazer a minha marca acontecer? Bom, essa é uma pergunta muito relativa, não existe uma resposta, digamos assim, muito fechada de você deve investir tanto ou deve investir tanto. Tudo isso vai depender de alguns fatores diferentes, né? E que fatores são esses? Primeiro, atividades principais. O que seriam essas atividades principais? São as atividades que você vai precisar fazer todo dia para que seu negócio exista, né? Ou pelo menos ao longo do mês, durante muito tempo, vão ser recorrentes. E aí, dando alguns exemplos, né? Para curandé eu preciso todo dia olhar o meu celular, eu preciso ter internet, eu preciso ter uma rede Wi-Fi dentro de casa, eu preciso ter uma casa ou ter um lugar para, né, fabricar os meus produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto isso me custa, né? E esse cálculo vai ser um cálculo baseado nas minhas atividades principais, em tudo aquilo que eu preciso fazer dentro da minha empresa, dentro da minha marca, para que ela possa existir. Essas atividades principais, elas já vão me dar mais ou menos uma noção dos meus custos fixos, né? E aí os custos fixos englobando o espaço físico, onde você vai armazenar o seu estoque, qual que é o custo desse espaço, né? O seu espaço, o quanto você paga de internet, né? Qual é o valor dessa internet mensalmente, quanto que você paga de telefone, se você paga um pacote ou se você coloca uma recarga, quanto você paga, né, nos pontos de vendas, se você vai ter pontos de vendas, né? Então tudo isso vai fazendo com que você entenda quais são os custos fixos que você tem ao longo do mês. Bom, já entendi as minhas atividades principais e os custos fixos dentro dessas atividades. Eu preciso entender também o meu capital de giro, né, que é o seguinte: esse valor ele representa tanto. Representa, vamos supor,
R$ 5.000 ou R$ 3.000. Se ele representa R$ 3.000 e eu vou começar uma empresa do zero, provavelmente eu não vou conseguir, logo de início, de cara, no primeiro mês, já vender R$ 3.000. E mesmo que eu venda R$ 3.000, se meu custo é 3.000, eu não vou ter lucro para cobrir esse custo, né? Eu vou estar ali pagando despesa e ainda vou ficar no negativo. Perdão. Bom, então a gente precisa entender que eu vou precisar de um capital de giro, de uma reserva de dinheiro, para poder operacionalizar a minha produção e a minha empresa por alguns meses, por 2, 3, 6 meses, até que eu consiga fazer com que essa balança se torne positiva, com que eu consiga fazer com que esse lucro que eu estou obtendo das minhas vendas consiga cobrir todos os meus custos fixos, todo o custeio das minhas atividades principais e ainda sobre ali no final do mês um dinheiro para retornar para esse capital. Entendi o meu capital de giro, né, e fiz ali uma estimativa de quantos meses eu vou precisar de capital de giro, eu preciso entender também a minha escala de produção. Ah, eu quero produzir 100 sabonetes ao mês, eu quero produzir 200, 300, 500. Isso tudo vão ser cálculos que você precisa fazer, que você precisa entender do seu negócio para que você consiga saber o quanto você deve investir. Pode ser que isso represente uma quantia mais baixa ou uma quantia mais alta. Tudo vai depender da sua projeção, do quanto você quer alcançar de faturamento, do quanto você quer alcançar de venda em um determinado período de tempo. Beleza? Bom, sabendo o quanto a gente precisa investir, tem um outro fator do desenvolvimento de marca, do desenvolvimento da sua empresa, que é importante que você entenda, né? E que vai interferir diretamente sobre essa questão do tamanho da produção. E aí a dica é a seguinte: nem sempre é sobre você ter todos os produtos cosméticos, né, dos pés à cabeça para você oferecer para o seu cliente, mas muitas vezes é sobre ter os produtos certos para as pessoas certas. O que seria isso, né? A gente sabe que, por exemplo, seria muito difícil eu conseguir vender esmalte de unha, né, para um público masculino numa jogada, numa pelada de futebol, né? Por mais que a gente saiba que tenha homens que usam esmalte, mas a gente sabe que o número de homens que comprariam seria muito mais baixo. Eu teria muito mais sucesso vendendo esmaltes dentro de um salão de cabeleireiro que atende um público feminino. Esse tipo de pensamento sobre ter o produto certo para as pessoas certas vai ocasionar diretamente um fluxo de oferta e demanda para sua marca. Então você precisa entender que você não precisa ter toda a gama de produtos, você não precisa chegar já com uma grade de 20, 30, 40 cosméticos diferentes. Você precisa entender a partir daquelas pesquisas que a gente falou nas redes sociais, com pessoas que você conhece, o que essas pessoas estão querendo, o que elas estão precisando, né? Quais são as queixas que elas têm recorrente em relação ao autocuidado, ao corpo delas e como você pode ajudar a solucionar essas questões, como as suas fórmulas, os seus produtos podem ajudar a solucionar o problema desse público-alvo. Então, entender quais são os produtos que você vai começar a trabalhar pode te ajudar muito a que você não precise investir muito dinheiro tendo muitos produtos diferentes. Você pode começar com 2, com 3, com 4 produtos e com o sucesso desses você conseguir aumentar a sua linha aos poucos. Essa foi a estratégia que a gente teve. A gente começou na Curandé apenas com 3 sabonetes diferentes, um creme e um shampoo. Então a gente tinha 5 produtos apenas. E depois a gente foi implementando óleo corporal, água de cheiro, desodorante, diversos outros produtos que a gente trabalha. Então ter esse planejamento do quais produtos a gente vai começar e o que a gente quer fazer a longo prazo vai ser importante para você conseguir ter uma eficácia do seu investimento e não perder dinheiro a longo prazo. E aí, pensando sobre esses produtos, a gente precisa entender também que todos os produtos eles possuem um ciclo de vida. O que seria esse ciclo de vida, né? Eles têm um tempo no mercado onde eles vão ser mais aceitos ou menos aceitos, conforme ali, né, a prospecção do seu cliente, conforme a divulgação do seu trabalho. Todo produto ele vai ter uma fase de introdução, que é o momento onde as pessoas ainda não conhecem esse produto e você vai ter que investir bastante em divulgar ele, em mostrar para as pessoas que esse produto existe. E muitas vezes até ter um preço mais competitivo, porque você está se introduzindo agora no mercado
Então você precisa chamar a atenção para o seu produto. A gente vai ter a fase de crescimento, onde nessa fase o seu produto ele começa a ser conhecido e aí você vai investir para que ele seja cada vez mais conhecido, então você vai fazer mais parcerias, você vai divulgar ele mais ainda, né? Você vai pegar as parcerias que você já conquistou e você vai bonificar elas. Então o seu produto ele começa a crescer, né? O conhecimento e a visibilidade dele para todas as pessoas. A gente tem um período da maturidade, que é o período onde aquele público-alvo que você escolheu, né, ele já conhece o seu produto, as pessoas já sabem que ele existe, as pessoas já estão acostumadas a comprar e provavelmente, né, você já está ali com umas vendas estabilizadas e esse produto ele já representa ali um valor X do seu faturamento todo mês. Você já sabe o quanto você vende dele por mês, você já sabe o que esperar desse produto todo mês. Esse período da maturidade ele também representa que dali em diante vai ser muito difícil que dentro desse público-alvo você consiga voltar, né, para um período de crescimento. Se você continuar com esse público-alvo que você está trabalhando, com esse produto, você vai ter ali futuramente um período de declínio, que seria o quê? As pessoas deixarem de se interessar por esse produto, porque a gente sabe que existe concorrência e a concorrência provavelmente, quando souber que o seu produto está fazendo sucesso, vai ter ali um produto concorrente também. Isso não é um problema. Isso faz com que o mercado seja atrativo para todo mundo, com que as pessoas consigam ter diversas ofertas ali de produtos e todo mundo consiga ganhar. Só que aí é o momento onde você tem que entender que ou você atinge outros públicos-alvo, e aí você vai ter de novo um período de introdução e de crescimento desse produto com outros públicos, ou está na hora de você lançar um novo produto. Então, entender esse ciclo de vida dos produtos, né? Em que momento meu produto está? Será que ele já está conhecido por todo mundo que é o meu público-alvo? Ah, meu público-alvo são pessoas que moram no Rio de Janeiro, que têm entre 20 a 35 anos. Será que boa parte de todo mundo que tem essa faixa etária, que mora no Rio de Janeiro, já conhece meu produto? Bom, se não conhece, ainda não é a maturidade. Mas se já conhece, já está na maturidade, ou é o momento de eu ir para um outro público-alvo, ou é o momento de eu colocar um outro produto para que esse público possa experimentar, ou até muitas vezes fazer o tão chamado rebrand, né? Ou relançamento do produto, que é você pegar esse produto, mudar algum aspecto dele. Você pode fazer alguma alteração na fórmula, pode fazer alguma alteração na embalagem, alterar de repente a cor de uma tampinha e colocar uma edição limitada. São estratégias de marketing que vocês já devem ter visto acontecendo por aí com outros produtos e que você pode usar também dentro do seu produto, dentro da sua marca. Bom, findado aí essa parte do desenvolvimento de marcas, que eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês, continuando aquele nosso papo sobre como dar o pontapé inicial, sobre como começar o nosso negócio, agora vem a hora da gente falar de mais uma etapa aí de cosmetologia natural, que são as manteigas vegetais. Hoje o Felipe vai falar um pouquinho para vocês sobre insumos, sobre técnicas e sobre a produção, né, de insumos e de cosméticos naturais baseados na formulação com manteigas vegetais. O que são as manteigas e como a gente pode utilizar elas. Oi pessoal, tudo bom? Sou Felipe Garcia, né, mais uma vez aí com vocês, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre manteigas vegetais, né, e de como que elas podem ser benéficas para o nosso corpo, né, para uma formulação cosmética, como adicionar, por que adicionar essas manteigas, né? Mas antes, né, antes da gente falar sobre os tipos de manteigas presentes, né, a biodiversidade de manteigas que a gente vai ter aí no Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente vai usar, né, como que a gente vai aplicar alguns conceitos importantes, né, como a temperatura, por exemplo, a escolha da manteiga. Então vamos começar aí. Bom, basicamente, né, as manteigas elas estão aí no mercado brasileiro, né, aos montes, em comparação com outros países, a gente tem uma diversidade muito grande. Só que essas manteigas, né, elas são insumos que a gente precisa ter uns cuidados, porque ela acaba podendo desnaturar as proteínas, né, dela, dependendo, por exemplo, da temperatura. E uma dica importante para quem começa, né, a trabalhar com manteigas, antes disso, na verdade, é dizer que manteigas vegetais elas são muito fáceis de trabalhar, né? Elas são ingredientes super fáceis que você pode utilizar um fouet para misturar com outros insumos, né, com outras matérias-primas, mas você também pode utilizar, né, aquele mixerzinho.
Só que as manteigas elas são super um pouco delicadas, né, dependendo da manteiga, por conta da temperatura. Então uma dica, né, para quem quer trabalhar com manteigas é você utilizar elas, né, testar elas na pele, por exemplo, se na temperatura ambiente, né, elas forem um pouco mais duras, forem um pouco mais maleáveis e tal. Então, por exemplo, quando uma manteiga ela é muito ela está em um estado muito duro, né? Você percebe aí que ela vai demorar um pouquinho mais se você colocar no fogo para ela derreter, né? E se ela estiver em um estado muito duro, ela acaba que não é uma temperatura ambiente, se você não for colocar no fogo, ela vai demorar para se misturar ou às vezes não vai se misturar com outros insumos. Agora, em contrapartida, quando uma manteiga ela é muito mole, muito maleávelzinha, ela, por exemplo, você passa ela na pele em temperatura ambiente já e ela já derrete toda, isso significa que ela pode perder alguns princípios ativos se você colocar ela em uma temperatura muito alta, e aí você vai acabar prejudicando a sua formulação, prejudicando a entrega, né, dos princípios ativos, né, das moléculas, né, que são benéficas para a pele e para o seu cliente, ou para você mesmo, se você estiver fazendo uma formulação em casa. Então são essas coisinhas aí, né, que você precisa analisar. Cada tipo de manteiga tem um estado, né, de princípios ativos, um estado de formulação, né, diferente. Então você precisa se atentar a isso. Basicamente é isso, né, para você trabalhar com manteigas. Essa questão da temperatura tem que ser muito prestada atenção mesmo, né? Porque a gente pode acabar prejudicando a nossa fórmula. Agora, uma outra situação, né, é o fato de algumas manteigas vegetais que a gente vai encontrar no mercado, elas acabarem sendo misturadas com outras matérias-primas, né? Matérias-primas, não digo alguns ingredientes sintéticos para aumentar aquele nível de produto. Um exemplo clássico, a gente tem aí a manteiga de cacau, que ela está no mercado brasileiro aí há um tempo, né? Já sendo produzida diversas quantidades, e muitas empresas acabam colocando ingredientes, insumos sintéticos como o BHT e o BHA. A gente fala um pouquinho sobre eles também na nossa live, né, de como cosméticos naturais podem salvar sua pele, lá no Instagram. E o BHT e o BHA eles são indicados em diversos estudos como sendo ingredientes que vão ser disruptores endócrinos no nosso corpo. E aí, quando eu falo sobre esses ingredientes em específico, né, esses sintéticos em específico, que são o BHT e o BHA, eles são disruptores endócrinos e eles atuam diretamente no hormônio estrogênio. Então, eles alteram, né, esse nível de formulação, alteram aí as propriedades do nosso corpo e podem acabar ocasionando diversas doenças. Bom, vantagens, né? Eu falei de algumas coisas negativas e a gente também tem que falar de vantagens sobre as manteigas vegetais. E elas, como eu disse, né, no começo, elas são super fáceis de usar. Então você consegue aplicar ela tanto nos métodos frios quanto nos métodos quentes, pensando, é claro, né, toda aquela questão. Mas elas também têm muitos benefícios para o nosso corpo, né? Elas são super hidratantes, elas armazenam a umidade do nosso corpo, então são super indicadas para peles secas, né? Ou peles sensíveis também, dependendo da manteiga que você for utilizar. Você pode adicionar poucos ingredientes e mesmo assim as manteigas elas vão ser excelentes para o corpo, né? Mesmo assim elas vão manter as propriedades e elas têm um ótimo prazo de conservação. E por que elas teriam um ótimo prazo de conservação com relação, né, aos outros insumos que a gente tem no mercado? Ela é um concentrado, basicamente um concentrado de lipídios, né, ou seja, gordura. Elas são extraídas aí de sementes, né, de frutos, etc. Só que elas são a parte mais concentrada dessa gordura, né, e elas são provenientes aí do óleo vegetal, só que aí o óleo vegetal, né, ele passa por um outro método de extração para que você consiga as manteigas, né? E aí, num meio lipídico, né, numa solução lipídica, as bactérias, os fungos, os vírus, eles não conseguem se proliferar tão facilmente, porque eles ficam agarrados. É como se eles ficassem ali presos, né, como se fosse uma bomba de insumos ali que mantivessem eles ali presos, eles não conseguem se proliferar, eles não conseguem reproduzir, né, por conta dessa camada aí de gordura. E então o prazo de conservação delas acaba sendo muito maior.
Bom, antes da gente aprender qualquer tipo de formulação, né, como eu falei no início, a gente precisa entender um pouco das características, né, de como que elas agem no nosso corpo. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas as manteigas, elas são matérias-primas que são aplicadas há muito tempo, né, e elas foram descobertas aí, né, em diversos locais, em diversas técnicas diferentes. A gente tem os povos indígenas daqui de Pindorama, né, e de toda essa região aí do que é conhecido hoje como América do Sul, e as populações africanas descobrindo as manteigas. A gente tem um exemplo clássico aqui, né, do atual Brasil, que é a manteiga de abacate, né, muito usada há muito tempo, né, digamos aí, a gente tem exemplos dela datando de 2000 anos, né, aqui na América Latina, e também em África a gente tem um exemplo clássico também, que é a manteiga de karité, que até hoje é empregada na indústria cosmética, assim como a manteiga de abacate, e que tem super benefícios aí. Diversas comunidades extrativistas, elas estão aí relacionadas, né, com essa produção, e também com a produção sustentável, né, ecológica, pensando no planeta, pensando na extração daqui de uma pequena quantidade para conseguir preservar o restante dessa matéria-prima. Bom, a gente tem aí os exemplos, né, manteiga de abacate, manteiga de karité que eu falei, e a manteiga de abacate, ela é derivada ela tem uma alta proporção de cera, né, e ela é rica em proteínas, vitamina A, vitamina B, vitaminas do complexo B, né, vitamina D também, e ela possui propriedades antibióticas. Então ela vai evitar a proliferação de alguns micro-organismos, né, e também vai ajudar o seu corpo também a se tratar, dependendo de algum tipo de doença de pele, né, doença capilar também. A manteiga de karité, ela é uma manteiga, né, originária da África, como eu falei anteriormente, e é uma manteiga que é muito pedida na hora, né, da produção, né? Muitas pessoas, elas querem a manteiga de karité em seus produtos. Então, muitas indústrias, muitas marcas de cosméticos, elas acabam utilizando a manteiga de karité principalmente pelos seus benefícios. E, além disso, ela é uma manteiga que, assim como muitas gorduras vegetais, ela possui propriedades emolientes e é ótima para cabelos e pele ressecada. Então, é uma ótima pedida aí para você que quer fazer um cosmético em casa, você que tem a pele seca, ou você que quer fazer uma hidratação e até mesmo uma reconstrução capilar. Bom, passando aí, a gente tem a manteiga de cupuaçu, né, muito conhecida. Ela é uma das manteigas também que acaba sendo um custo-benefício muito bom, porque é uma manteiga barata, né? E ela ela é extraída, na verdade, por sementes e frutos da árvore do cupuaçu, né? Que inclusive é parente do cacau. E ela possui um aroma muito gostoso, então muitas pessoas também, assim como a manteiga de karité, utilizam nas suas formulações. A manteiga aqui tem super benefícios, é rica em vitamina A, B1, B2, né? E possui propriedades hidratantes e emolientes. A maioria, na verdade, das manteigas, né, elas possuem essa propriedade emoliente, propriedade hidratante, por ela ser esse concentrado de gordura vegetal, né? E essa manteiga de cupuaçu, inclusive, ela penetra com mais facilidade, né, na nossa pele. Então é super indicada, né, para rachaduras, né, pessoas que têm, por exemplo, uma pele às vezes seca, por algum tipo de dermatite, né, uma psoríase, por exemplo, é muito indicada. A manteiga de cacau, como eu falei, né, é uma manteiga super empregada há muito tempo no mercado brasileiro e também lá fora. E ela ajuda a tratar também rachaduras labiais, né? Tanto que você vê aí muitas empresas aí fazendo o protetor labial de manteiga de cacau. Mas, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado porque muitos desses produtos aí, né, que a gente vê na indústria cosmética convencional, produtos convencionados, né, eles acabam tendo esses ingredientes sintéticos, né, como o BHA, como o BHT e alguns outros também, que podem ser prejudiciais para o nosso corpo. Então, na dúvida, sempre pesquisar, sempre olhar o fornecedor, se esse fornecedor, além dele estar fazendo uma extração, né, sustentável, ele também está utilizando ingredientes naturais, ele também está pensando, né, no cliente e no consumidor final. Além disso, a gente tem a manteiga de murumuru, né, que está muito presente na curandé, a gente gosta muito de utilizar ela,
porque ela tem um aroma bem interessante, né? Um aroma bem específico, bem característico. E ela é uma manteiga que é extraída de uma palmeira, né? Uma palmeira amazônica, e é obtida, né, por processos de prensagem das sementes, da polpa desse fruto da palmeira. Ela é uma manteiga que é muito boa para a pele, para o cabelo, né, e ela tem essas propriedades cicatrizantes, então é ótimo para você usar aí, né, para a pele, com um machucado, uma ferida específica, né. A gente tem a manteiga de pêssego, que é uma manteiga rícida em ácidos graxos essenciais. E aí o que seriam esses ácidos graxos essenciais? São basicamente nutrientes que a gente não possui no nosso corpo, né? Então ela é rica nisso. A gente, na verdade, tem os ácidos graxos não essenciais, mas a gente não tem os ácidos graxos essenciais. Então é uma boa pedida aí. Ela possui uma textura muito boa, gente. Então, tipo, e além disso, além dela possuir essa textura muito boa, ela tem uma textura, um aroma muito agradável. Então é ótima para cabelo, né? Ou para quem quer fazer um creme de corpo, né? Um creme corporal. Para quem gosta, né, do creme hidratante corporal, é uma boa pedida, é maravilhosa. E além de outros exemplos aqui, a gente tem as manteigas de upuba, manteiga de babaçu e de tucumã. Bom, agora como utilizar na pele? Né? A gente fica às vezes com uma dúvida aí, né? Muitas pessoas ficam com uma dúvida de como que a gente vai utilizar na pele, como que, né, a gente pode ter essas propriedades de maneira bem legal. E elas podem ser, o que a gente explica aí, né, é que elas podem ser diluídas, né, elas podem tanto, na verdade, podem ser tanto utilizadas puras na pele, né, você aplicar, dependendo da manteiga. Geralmente, por exemplo, a manteiga de abacate, né, a manteiga de murumuru, são manteigas que você pode utilizar na pele, mas você também pode utilizar com outros óleos carreadores, né, óleos vegetais aí, que a gente tem na indústria, como o óleo de linhaça, o óleo de girassol, que vão ajudar a você tanto aumentar um pouco da formulação, né, aumentar um pouco da quantidade da sua fórmula, mas sem ter que utilizar ingredientes sintéticos. E aí você vai ter os benefícios tanto dessa manteiga quanto de óleos vegetais, né, que vão super auxiliar a pele com propriedades propriedades rejuvenescedoras, né, ou propriedades, né, anti-acne, dependendo da manteiga, é claro. Como é um concentrado de gordura, muitas vezes algumas das manteigas elas vão ter essa propriedade de proliferar, ajudar, né, você a ter acne ainda mais, mas como por exemplo a manteiga de upuba, você continua sendo um concentrado de gordura, mas você consegue passar numa acne, numa pele acneica e vai ter os benefícios de tirar, né, essas acnes, esses cravos, essas pústulas aí do seu corpo. Bom, pós-banho, né, super indicada para um pós-banho, principalmente para quem chega às vezes cansado, né, tá precisando relaxar. Tem muitas manteigas no mercado que tem essas propriedades relaxantes, incluindo a manteiga de pêssego, por exemplo, aí, uma ótima pedida, principalmente para você dormir também, porque você vai ter o benefício tanto daquilo ali na sua pele, entrando em contato na sua pele, agindo numa forma muscular, agindo também nos ossos, mas você também vai ter os aromas aí, né, trabalhando muito. Então é uma ótima pedida você colocar um óleo vegetal, uma manteiga vegetal e também um óleo essencial para você ter aí mais aroma no seu produto. Bom, áreas ressecadas, elas podem ser elas são super indicadas para as áreas ressecadas, né, como os joelhos, como os cotovelos, né, e pés, mãos, né, e mesmo lábios, principalmente para quem mora em regiões frias, né, em regiões secas. Bom, agora a gente tem aí, né, a prática do dia, que é uma manteiga corporal estimulante. Né? A gente criou aí uma manteiga corporal estimulante, principalmente para quem quer fazer às vezes um programa, né, casual, né, com parceiro, parceira, ou até mesmo para uma terapia, né, você pode utilizar isso na terapia também, se você for um massoterapeuta, né, e você souber aí os princípios ativos da formulação, é uma ótima pedida para o seu cliente. E a manteiga corporal, ela tem uma característica aí, tem várias características de ser um cosmético mais denso, né, como eu tinha dito anteriormente, ela também tem essa propriedade um pouco mais conservante do que outros produtos cosméticos no mercado. E ela é um super concentrado e muitas vezes mais potente do que cremes e loções hidratantes. Ela é uma formulação que promove uma hidratação intensa,
né, e ajuda a preservar a maciez, evita, né, o ressecamento diário que a gente às vezes acaba tendo, né, principalmente como eu falei em regiões frias, e é super recomendada, né, e como eu disse, para regiões frias, regiões com pouca umidade, ou se você trabalha com ar condicionado diretamente, né? Então, para quem trabalha diretamente aí todos os dias no ar condicionado, a gente acaba ressecando tanto as nossas vias respiratórias quanto a nossa pele, né, que está super em contato aí, como eu falei anteriormente naquela outra aula, né, essa pele ela fica super ressecada por estar em contato, né, por ser essa primeira via de contato da gente com esses ambientes externos, né? Então é uma ótima indicação aí para o seu cliente ou para você que trabalha nesse ambiente aí de um ambiente que promove esse ressecamento. Tá, agora você vai basicamente aí precisar, o que você vai precisar aí na sua formulação? 45 gramas de manteiga de manga, né? 10 gramas de óleo de coco, ou você pode aumentar a formulação se você quiser uma maior quantidade disso. 5 gramas de óleo de linhaça, porque o óleo de linhaça ele tem essas propriedades aí, né? Esses ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que são super, né, super promovem esses efeitos rejuvenescedores na pele, né? Vão trazer essa maciez juntamente com a manteiga de manga e com o óleo de coco. E 1 grama de vitamina E, que você pode adquirir ela tanto no líquido, né? Tanto ela líquida, como também em cápsula. Se você não conseguir achar essa propriedade aí líquida, você pode achar na farmácia, na cápsulazinha. Você também vai precisar de 6 gotas de óleo essencial de patchouli. E aí, por que eu coloquei esse óleo essencial de patchouli, né, na fórmula? Ela é uma manteiga estimulante, ela vai estimular hormônios do prazer, serotonina, dopamina, né, que são hormônios aí ligados, né, ao relaxamento do corpo, né, a essa sensação aí de relaxamento também, né, enfim. E aí, como materiais, você vai ter aí balança, né? Você vai precisar para medir todos esses nutrientes. Você vai precisar também de um mix ou um fouet, né? Se você não tiver os dois, você pode utilizar com a colher mesmo, você pode fazer a mistura com a colher, mas ao mesmo tempo você vai demorar um pouco mais, ou às vezes não vai conseguir misturar essa fórmula aí de uma forma uniforme. Luvas, né? Para você não prejudicar a sua fórmula, para você não ter aí a ação das bactérias que moram aí dentro né, moram na nossa pele, né, na superfície da nossa pele. Você vai precisar também de um becker de 50 ml para misturar, para fazer essa formulação aí, e espátula para pegar todos esses nutrientes, e um vidro ou pote de 60 ml para você colocar esse produto aí, né, essa manteiga vegetal no final da sua formulação. Bom, mão na massa. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos vídeos, né, do que a gente fez aqui. É uma formulação super fácil, galera, de fazer em casa. Você vai ver que é basicamente assim, misturar. Você pode colocar no fogo, pode colocar também, né, pode fazer esse método a frio. E aqui eu estou mostrando basicamente essas manteigas aí, né? A manteiga ela vem aí geralmente nessa textura aí, uma textura bem mais concentrada, né? Você vê que é a parte do óleo bem mais concentrada da planta. Aqui, né, como eu falei, a manteiga. Aí, aqui nessa parte, eu já estou utilizando as luvas, né? Eu estou utilizando uma panela. Se você for, no caso, fazer essa formulação no fogão, você vai precisar de uma panela. E o aconselhável é que seja uma panela de agate, para que você não misture, né? Não utilize essa formulação. Espera aí, rapidinho, só um momento. Tá? Para que você não perca as propriedades e também você não misture essa manteiga com outros nutrientes, né, outros ingredientes que tem na panela. Porque a panela de agate, na verdade, ela é uma panela esmaltada, então você evita esse contato. Vou passar o videozinho de novo para vocês darem uma olhada. Aqui eu estou misturando o óleo vegetal, a manteiga ela já está misturada dentro da formulação. E eu estou aí misturando para que fique com a característica uniforme. O fogo, né, eu estou utilizando um fogo aí, né, aquele cooktop, né, só que um baixo aquecimento. Se você quiser utilizar, você pode também colocar em banho-maria para evitar ainda mais que você perca as propriedades na sua formulação. Aqui eu estou misturando ela já está começando já a adquirir essa característica uniforme.
E aí tá vendo, o fogo tá bem baixo, né? Tá bem baixa essa formulação. Aqui ela já tá basicamente pronta. Então aí eu já deixei ela, tirei ela do fogo e já deixei ela num local específico para ela começar a esfriar, né? E aí depois que esfria, você vai misturar, né, ela de novo para que ela adquira essa característica mesmo de manteiga corporal. Beleza. Aí esfriei a manteiga por completo, misturei todos os ingredientes, né? Ela já está já aí misturada. No final de tudo isso, né, você vai adicionar o óleo essencial. E aí por que é necessário que você adicione o óleo essencial depois que essa manteiga já estiver fria? Né? Porque o óleo essencial é um ingrediente super volátil, então ele pode acabar perdendo todas as propriedades, ele pode acabar evapotranspirando, que é o fenômeno que ocorre com o óleo essencial se ele estiver submetido, né, a um calor muito forte. Então a gente, né, na dúvida sobre qual óleo essencial é um pouco mais resistente, etc., adicione ele no final da sua formulação, porque você não vai ter risco, né, de perder essas propriedades. Uma coisa também que é legal, né, para você, se você optar por isso, é você utilizar um termômetro. E aí eu indico que você adicione o óleo essencial abaixo, quando a temperatura da sua manteiga, né, ou da sua formulação, de qualquer formulação na verdade, tiver abaixo dos 35 graus, né, e aí depois você pode colocar. O ideal na verdade é que você coloque em temperatura ambiente, né, mas aí aqui no caso já está já frio, né, a sua formulação já está batida, você só vai depois misturar os óleos essenciais, pode misturar com fouet, porque aqui mesmo na batedeira você já vai estar gerando um pouco de calor, né, na sua formulação, então o indicado na verdade é que você utilize o fouet, porque você não vai estar gerando essa aceleração aí e posterior temperatura, né, maior para a sua formulação. Então no final disso é só colocar o óleo essencial e você vai ter já um creme aí, esse creme estimulante que eu acabei de ensinar. No final a gente tem aí o mousse da Curandé, né, como um exemplo. Ele é um mousse hidratante com manteiga de murumuru, inclusive. E você pode colocar também um corante, né, um corante aí natural no caso. No caso do mousse da Curandé, a gente utiliza o corante espirulina, que é um corante natural proveniente de uma alga. Então você não vai estar colocando nenhum ingrediente sintético aí e mesmo assim você pode, né, brincar com as cores da sua formulação. Bom, pessoal, é basicamente isso. A gente vai ter aí na próxima aula, né, uma aula com o Cláudio, onde ele vai estar falando sobre botar o negócio na rua e saber apresentar o seu produto, né, saber apresentar as propriedades, os princípios ativos da sua formulação que você criou, e uma oficina no final, que vai ser a oficina de precificação, para que você consiga, né, equilibrar, achar o equilíbrio entre a utilização, entre a compra dos insumos, das matérias-primas, dos rótulos e dos recipientes que você vai utilizar e que você obtenha também lucro na sua formulação, né, no seu produto cosmético. É isso. Essa oficina vai ser, na verdade, hoje é dia, ele colocou aí sábado, mas na verdade vai ser amanhã, né, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Vai ser no dia 14 de março. Sigam a gente aí no Facebook, no Instagram e também no Twitter, né, para que vocês consigam achar aí a gente, consigam ficar ligados em toda essa gama, né, em todo esse universo que a gente está falando aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Um abraço e um beijo.